Start recording, maravilha. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar do modelo binomial. Qual é o esquema? Então, lá no Udemy, nas aulas que vocês têm, tem lá uma aula inteira sobre o modelo binomial, mas não é o objetivo desse curso aqui você ficar entendendo toda a dedução do passo a passo, a matemática. Eu gostaria que você entendesse a mecânica do negócio. Então, qual que é a primeira coisa que você precisa entender? Que o modelo binomial, ele... Deixa eu fazer uns espaços aqui. Então, o que você precisa entender é que o modelo binomial, ele é uma simplificação do mundo real. Lá no modelo do Black-Scholes, a gente sabe que os preços do underline, né, eles podem seguir todas aquelas trajetórias e ter todos os valores que você quiser. Aqui no caso do binomial, como eu já expliquei, não. Você vai ter passos no tempo e vai ter só alguns valores. Então não é um modelo bom para representar a realidade, mas é bom para a gente entender as ideias de como que eu produzo os produtos. Então dá só uma olhada aqui como é que funciona o modelo binomial. É assim, ó. Vamos começar com o modelo uniperíodo, que é só um passo, e depois que você entender o que acontece em um passo, a gente vai dar mais passos, só que o que acontece em cada ramozinho aqui é a mesma coisa que acontece no primeiro. Então, se você entender direitinho o primeiro, que eu vou explicar, que é o modelo binomial uniperíodo, o resto vai ficar muito fácil, porque é só fazer várias vezes a mesma coisa. Beleza, tá bom. Então, ó, acompanha aqui comigo. Como que funciona o modelo binomial? Ele é um mercado como qualquer outro. Então, ele vai ter o preço da ação. Então, vamos lá. Então, ele vai ter... Então, ó, tem a nota de aula com um monte de detalhes matemáticos que você não precisa se preocupar com isso aqui. Eu vou pegar para você o que interessa realmente. Então, vamos lá. Ele vai ser assim, ó. O modelo binomial, igual em qualquer modelo, ele vai ter três coisas. A ação, né, a moeda, a ação, uma commodity. Ele vai ter o banco e ele vai ter o derivativo. E qual que é o nosso problema? Precificar o derivativo e fabricar o derivativo. Eu tenho que fazer essas duas coisas: precificar o derivativo e fabricar o derivativo. Tá. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Volta aqui, ó. Vamos fazer isso. Ó, calma aí, só para eu não me perder no tempo. Então, estamos falando 22h20 aqui. Eu vou parar. Mas, ó, tô gravando, tá bom, pessoal? Se você não puder ficar, não tem problema. Deixa eu só botar meu despertador aqui. Peraí. Calma aí, calma aí. Tá. Então vamos lá. Como é o primeiro elemento desse modelo? O primeiro elemento desse modelo é a própria ação. Então eu vou ter lá uma ação que começa num valor 100, sei lá, qualquer valor que quiser, que é o S0. E esse valor a gente vai falar que vai para dois valores. Um que a gente costuma representar por S0 vezes U e um outro que a gente representa por S0 vezes D. Esse U e esse D são números que você coloca no modelo, você que cria o modelo. Então você fala, eu quero que a ação suba 50%. Então, tipo, o 100 vai virar 150, ou ele vai virar, quero que caia 50%, ele vai virar 50, tá? Então, esse U aqui é como se fosse 1,5 e o D é como se fosse tipo 0,5, por exemplo. Você escolhe os números
que você quiser, tá? Lógico que tem uma relação disso com a realidade, né? Quanto mais aberto é o negócio, mais volátil é o mercado. Quanto menos aberto, menos volátil é o mercado. Mas lembra, esse é um modelo que você não tem que se preocupar com os valores que estão saindo aqui, porque ele não vai ser usado na prática. É só para você entender as ideias mesmo. Só essa que é o objetivo aqui. Então, o seu preço do underlying, ele vai ou um valor para cima ou um valor para baixo. E só se você quiser saber a notação, a gente costuma chamar S é o preço do underlying, aí o 1 é por causa do instante e o U é por causa do mercado que veio para cima, up. E aqui a gente costuma chamar de S1D, que é o preço no instante 1 quando o mercado caiu. É só a questão da anotação, tá bom? Mas a gente vai colocar para cima S0 vezes U e para baixo S0 vezes D. Bom, beleza. Então eu já tenho um modelo que a primeira coisa eu tenho que descrever a dinâmica da ação igual a gente já fazia lá no outro caso, só que lá no outro caso a gente tinha aquela equação muito mais bonita do que fazer uma arvorezinha, né? Aquele modelo é muito mais completo, mas a ideia é a mesma coisa. Qual que é a segunda coisa que eu tenho? O derivativo. Então, o derivativo, ele vai valer V0 no começo, que é o que eu quero calcular, e quando eu vier para cá e quando eu vier para cá, o meu preço do derivativo vai ser uma conta que eu vou fazer em cima do preço do underlying. É a conta que você bem entender. Tipo, se for uma call, é o máximo entre ST, menos que lembra disso? Então, é qualquer derivativo, você põe ele lá. Para ficar bem genérico, vamos chamar o valor do derivativo aqui de V1U, porque é no instante U, no estado U. E vamos chamar ele aqui de V1D, que é o valor no instante 1, no estado D, que é down, né? U de up, D de down. Tudo bem? Então eu já tenho duas coisas. Eu tenho o preço da ação que subiu ou caiu, e eu tenho qual é o valor do derivativo nessa situação e qual é o valor do derivativo nessa situação. Beleza? Que mais que eu tenho? Eu tenho a renda fixa. Então, a renda fixa, vamos dizer que você vai começar com o valor no banco lá B0, certo? Você vai começar com o valor no banco B0. E depois, no próximo instante, vai ter uma taxa de juros, simplesmente. Então, o B0 vai virar B0 que multiplica 1 mais a taxa. Só isso, certo? Então, tipo, se a taxa for 20%, se aplicar 100 no banco, ele vira 120. Se você tomar 100 no banco, ele vira 120, tomado ou aplicado, certo? Então, você tem a taxa de juros. Então, são essas três coisas que tem no modelo. A ação, que subiu ou caiu, vai para S0 vezes U ou S0 vezes D. Você vai ter o valor derivativo, que vai valer V1U aqui e vai valer V1D aqui, qualquer que seja o payoff que você quiser. E vai ter o valor do título, que nos dois cenários ele vale B0, que é o preço inicial que se aplicou ou tomou lá no banco, corrigido pela taxa de juros. Tudo bem? Só tem esses três elementos. Qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é a história que você já deve ter ouvido eu falando várias vezes aqui no curso e no anterior, da salada de frutas, que é o que nós vamos vender, por exemplo, para o cliente esse derivativo, e eu tenho que comprar ou vender uma certa quantidade de ações e de tomar ou emprestar dinheiro no banco, eu tenho que fazer essas duas coisas para conseguir reproduzir, fabricar, comprando os ingredientes, eu tenho que fabricar a salada de fruta que eu vendi para o cliente. Esse é o trabalho. Como que eu faço isso? Então, olha como que é fácil a brincadeira. Ó, é assim, ó. O que você vai fazer? Vê se você concorda comigo. Olha o que eu vou querer fazer. Vê se você concorda comigo. Olha o que eu vou querer fazer. Eu vou
montar, ver se é possível. Eu vou montar uma estratégia no instante zero que tem delta unidades da ação. Então lembra, quanto que vale a ação no instante zero? S0. Quanto que vale o título no instante zero? B0. Então vê, olha o problema que eu vou tentar resolver. Eu quero montar uma carteira que tem uma certa quantidade de ações e tem uma certa quantidade de títulos. Tudo bem? Então, esse delta zero, quantas ações eu comprei ou vendi. E lembra que eu te expliquei no começo da aula o que é comprar uma ação e o que é vender uma ação. Você já sabe isso. E no nosso exemplo, não precisa se preocupar com o custo de aluguel, nada disso. Finge que não tem. Então, o ponto é, mas ali se tiver. Agora, você já entendeu, se você entender como faz sem aluguel, depois você melhora o modelo e coloca o aluguel. Mas na primeira vez que a gente está vendo, não precisa colocar o aluguel. Então, o meu ponto é, eu quero montar uma carteira que tem uma certa quantidade de ações e uma certa quantidade de títulos. Pode ser comprar ou vender as ações e pode ser comprar ou vender o título, e você já entendeu que comprar ou vender título é aplicar dinheiro no banco ou tomar dinheiro no banco, certo? Você já entendeu que comprar ou vender ação é a mesma coisa com a ação. Então a minha pergunta é, eu quero montar uma carteira inicial, essa carteira aqui, ó, essa, e eu quero saber se vai ser possível o seguinte: se quando eu chegar no instante 1, no estado U, a minha carteira, quanto que ela vai valer? Ela vai valer π1, porque eu estou no instante 1 no estado U. Quanto que ela vai valer? Ela vai valer a quantidade de ações que eu tinha, só que agora o valor da ação, se eu vier para cá, o valor da ação é S1U. Lembra disso? Que era o S0 vezes U. E quanto que vai valer a minha posição no banco? Veja, é quantidade vezes preço. Quantidade de títulos, qual que é o valor do título? Ele vai valer B0, 1 mais R sempre, certo? Então a pergunta é, será que eu consigo montar uma carteira com uma certa quantidade de ações e de título, de modo que quando eu chegar no estado 1, no instante de tempo 1, no estado up, será que eu consigo fazer essa minha carteira valer igual ao derivativo? Quero que ela valha igual, que ela replique o derivativo. E quando eu vier para baixo, que quanto que vai valer minha carteira? É a mesma quantidade, lembra? Eu comprei uma quantidade de delta zero e fiz zero, então a quantidade é a mesma. Então a pergunta é, será que quando eu vier para o estado D agora, aqui embaixo, será que a quantidade de ações que eu tinha comprado vezes o valor da ação nesse mercado agora, que é o mercado down, e a quantidade de títulos vezes o valor de dinheiro no banco lá que é tomado ou aplicado, né? Se o FI zero for positivo, você comprou títulos, né? Aplicou dinheiro no banco. Se o FI zero for negativo, você tomou dinheiro no banco, certo? Então a pergunta é, será que eu consigo montar uma carteira que tenha essas quantidades e que quando eu chegar aqui ou aqui, eu não sei para que lugar eu vou. Deus que vai mandar ou para cima ou para baixo. Mas quando eu chegar ou em cima ou embaixo, será que essa minha carteira consegue fazer com que ela valha exatamente o valor derivativo tanto em cima quanto embaixo? Então a pergunta: será que eu consigo encontrar delta e φ de modo que essa minha carteira, tanto no mercado de cima como no mercado de baixo, dá igualzinho ao derivativo? Você acha que eu consigo, não ou depende? O que você acha? Consigo, não ou depende? Eu vou te dar a resposta. No modelo binomial,
sempre a gente consegue. Aí você vai falar, mas como assim, Marlis? Como que você sabe que sempre a gente consegue? Como que eu sei? Porque o que eu quero é fazer com que o valor, igual eu acabei de escrever lá, tá? Eu quero que o valor da minha carteira, quando eu vou para o mercado, o vale é igual ao derivativo lá naquele mercado. E eu quero que o valor da minha carteira, quando eu vou para baixo, vale igual ao derivativo. O Marli, isso que você está falando vale para call, para put e o que mais? Você entendeu que eu deixei o payoff do derivativo todo? É qualquer derivativo que você inventar da sua cabeça. Põe aí qualquer número aqui e tá valendo. A pergunta é, será que eu consigo fabricar com essa estratégia delta, ações compradas ou vendidas, e FI, títulos comprados ou vendidos, será que eu consigo reproduzir qualquer derivativo? E a resposta é sim, porque eu tenho que encontrar dois caras, que são o delta e o FI, e eu tenho duas equações para resolver aqui. Por quê? Porque o valor do derivativo, eu não sei se o mercado vai para cima ou para baixo. Mas se ele vier para cima, eu sei quem é esse cara. Se ele vier para baixo, eu sei quem é esse cara. Se o preço da ação for para cima, eu sei quem é esse cara. Se ele for para baixo, eu sei. E o valor do título eu também sei. Ou seja, eu não sei se vai subir ou se vai cair. Mas se subir ou se cair, eu sei quem são os valores. A única coisa que falta eu encontrar nessa droga aqui são essas quantidades que eu tenho da ação e do título. E a pergunta é, eu sempre consigo encontrar essas quantidades para reproduzir o derivativo? Eu consigo fazer isso? E qual é a resposta? Sim, consigo. Por quê? Porque eu tenho que resolver um sisteminha de duas equações com duas incógnitas. Só isso. Então, se você usar lá o bom, qualquer método que você quiser, isola em uma equação, fiz zero, joga na outra, tanto faz, substitui, subtrai uma da outra, você vai encontrar quem são as soluções daquele sistema. Quem é o delta, que é a quantidade de ações que você tem que ter, comprado ou vendido, e quem é o FI. Ó, esse cara, você não precisa de novo se preocupar com as formas, você vai poder sempre consultar. Mas é que eu vou te mostrar um jeito que é muito fácil de você entender. Dá uma olhada. Ó, esse cara aqui, o delta, ele é fácil de se lembrar. Dá uma olhada aqui, ó, vê se você concorda comigo. O delta é só você pegar o valor do derivativo em cima e o valor do derivativo embaixo e fazer um menos o outro e dividir pelo valor do underline em cima menos o valor do underline embaixo. Então, esse aqui não é tão complicado da gente guardar. Esse aqui você não precisa guardar. Você não precisa guardar. Esse aqui a gente faz depois, pega a forma, tá? Mas o ponto é, eu tenho essa quantidade de ações e essa quantidade de títulos que vão resolver o problema. Tudo bem. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu consigo montar uma estratégia que é essa estratégia aqui e que vai dar igualzinho ao derivativo. Pergunta: quanto que eu gasto para montar essa estratégia? Gasto para montar essa estratégia. Volta aqui. Eu sei quanto eu gasto, certo? Porque eu sei qual é a quantidade que eu tenho que comprar de ações e sei qual é o valor da ação no começo. Sei qual a quantidade que eu tenho que comprar de títulos e sei qual é o valor do título no banco lá no começo. Pergunta para você. Ah, e detalhe, tá? Mayali, o que interessa, na verdade, é a quantidade de títulos e o valor específico do título? Não. O que interessa é tudo isso aqui, que é o dinheiro no banco total. Então, por exemplo, se o título do banco custa R$ 100 e você comprou 20 unidades, quanto dinheiro você pôs no banco? 2.000. Só que podia ser muito bem ao contrário. O título do banco podia valer 1 e você comprou 2.000. Ou o título do banco podia valer 5 e aí você comprou 400. Então, meu ponto é,
No caso do banco, o valor de face que o título está te vendendo lá, tanto faz. O que importa é o produto dos dois. Claro que você pensar num valor do título, aí você vai ter uma quantidade, mas o que importa é a quantidade total de dinheiro que você aplicou no banco ou tomou no banco. Então, o que eu estou dizendo é que o que interessa não é o FI zero, na verdade, é o FI zero vezes o B zero. Só isso que eu estou falando. Mas o ponto é, se eu sei calcular o delta zero, quantas ações eu tenho que comprar ou vender e quanto custa a ação, e eu sei quantos títulos eu tenho que comprar ou vender e qual é o valor do título, eu sei quanto dinheiro eu vou gastar para montar a minha estratégia. E eu tô dizendo que esse valor que eu vou gastar para comprar e os títulos, vou vender os títulos, enfim, as ações, quanto eu gastar para montar minha estratégia, eu tô dizendo que é exatamente o valor do meu derivativo. Aí eu queria que você me explicasse por que que isso é verdade. Então vamos lá. O que que eu fiz? Eu montei uma estratégia que vai replicar o meu derivativo. A pergunta foi: eu consigo montar uma estratégia com delta e φ, quantidades da ação e do título, que vai reproduzir igualzinho o meu derivativo? Aí a resposta foi sim, consegue, porque é só resolver o sistema e encontrar o delta zero e o φ zero, que tem aquelas equações lá, tá bom? Aí eu falei, tá, e agora uma vez que eu conheço o delta zero e o φ zero, eu volto aqui e eu consigo saber quanto que eu gasto para montar aquela estratégia. E por acaso, o quanto eu gasto para montar aquela estratégia, eu tô te falando que é o valor do derivativo que você deveria cobrar na data inicial. E eu tô te fazendo uma pergunta: por que que é esse valor? Você tem que me deixar feliz agora. Por que que esse é o valor do derivativo? Me fala. Vai, pessoal, chuta, fala aí, se estiver errado, a gente corrige, não tem problema. Por que que o valor da estratégia que replica o derivativo é o valor do derivativo? Quem me fala? Ninguém quer chutar, ninguém tem ideia. Lembra do negócio que a gente falou já lá para trás que chamava lei do preço único? Quando eu tenho duas coisas, que duas estratégias, dois produtos, duas carteiras que dão o mesmo resultado lá no futuro, quanto que eles têm que valer em qualquer instante de tempo anterior? Eles têm que valer a mesma coisa. Por quê? Porque senão você vai vender o que é barato, o que é caro e vai comprar o que é barato. Então, se duas coisas vão chegar no final, elas vão dar X, as duas coisas vão dar X, só que uma custa 10 e a outra custa 12 no mercado, o que você faz? Você vende a que custa 12. Quando você vender a que custa 12, você vai pôr no bolso 12 reais. E compra a que custa 10. Vai gastar 10 reais. Quanto você pôs no bolso? 2. Só que aí o que vai acontecer? Quando chegar lá no final, aquela que você comprou por 10, ela vai te dar X. E aquela que você vendeu por 12, você vai ter que pagar X para alguém. Só que o X que você vai receber na sua mata o X da que você vai ter que pagar. Só que no tempo igual a zero, você botou 2 no bolso e não correu risco nenhum. Você entende isso? Então, por isso a gente já tinha falado, chama lei do preço único. Lembra? Então, o que, que é a lei do preço único? A lei do preço único fala que duas coisas que vão dar igualzinho lá no futuro tem que valer o mesmo valor
em qualquer instante de tempo anterior. Por quê? Porque se não for assim, você vai vender, alguém esperto no mercado vai vender o que é caro, vai comprar o que é barato e vai chegar lá no final, uma vai cancelar a outra e ele acabou de fazer uma arbitragem, certo? Então o que você tem que saber até agora? 3 coisas. Eu montei lá o modelo binomial, tem ação, certo? Então o modelo binomial tem o que no modelo binomial? Tem a ação que vai de S0 para S1U ou vai de S0 para S1D. Eu tenho o título do banco que vai de B0 para B01 mais R nos dois casos, e eu já te falei que o valor em si do título pouco importa, o que interessa é a soma total do dinheiro que você tomou e aplicou no banco. Mas podemos começar fingindo que tem um título lá no banco que vale B0. E qual que é o meu problema? Eu tenho um derivativo que eu quero calcular o preço dele no início e que lá no final ele vai valer ou V1U ou V1D. E eu vou fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, o que você tem que saber? Eu falei 3 coisas. Primeiro é entender o modelo. Tá aqui, só isso. Qual é a segunda coisa que você tem que entender? Tá, agora eu quero precificar o derivativo e quero encontrar qual que é a estratégia que me permite reproduzir aquele derivativo. E como você pode ver aqui, as coisas estão muito ligadas. Como que elas estão ligadas? Eu primeiro encontro qual que é a estratégia que me permite replicar aquele derivativo. É essa daqui. E essa estratégia, eu sei quanto que eu gasto para montar ela. E eu sabendo que ela replica o derivativo, essa estratégia, eu quero que a estratégia dê, se eu for para cima, igual ao derivativo na situação de cima. E se eu for para baixo, eu quero que ela dê igual também. Então o ponto é, se eu estou montando uma estratégia que replica o derivativo, o que eu estou dizendo é que o valor que eu gasto para montar essa estratégia é justamente o valor de mercado do derivativo. Por quê? Por causa da lei do preço único. E por quê? Porque senão as duas coisas são iguais. Você compra a mais barata e vende a mais cara, e chega no final dá igual, vai dar 0 a 0 no final, só que hoje você botou dinheiro. Então percebeu que 3 coisas, nós montamos um modelo e eu encontrei como que eu replico o derivativo só resolvendo esse sisteminha de 2 equações e 2 incógnitas, aí eu encontrei qual é a estratégia que replica o derivativo. Legal. E essa estratégia tem um valor de mercado que é o valor do derivativo, portanto eu sei agora precificar o derivativo. Então eu sei precificar o derivativo e sei montar a estratégia que replica. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Aí é só um detalhe, tá bom? Se você for lá e pegar essa conta do delta, que a gente descobriu ele, e se pegar a conta do φ, sabe aquele número feioso que eu falei para você não se preocupar com ele, mas se você pegar o delta e pegar o φ e jogar aqui na equação do preço da carteira, só substitui. E se você tiver o saco de fazer a conta, a gente chega numa coisa bonitinha, que é legal e todo mundo gosta de estudar isso, que é o quê? Olha que bonitinho. A conta é essa aqui, tá? Não mudou nada, não. A única coisa é que tem um jeito bonitinho de escrever ela, que é muito fácil de guardar. Ó, vê se você concorda comigo. O valor do derivativo ele vai ser o payoff trazido a valor presente aqui, tá vendo? Ó, payoff trazido a valor presente. E eu vou ponderar esse payoff no estado U trazido a valor presente, eu vou ponderar por uma probabilidade que eu vou chamar petil, que é uma probabilidade que ela tem a ver com o mundo real? Nada, 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 nada. É uma coisa, é uma criação matemática. Você viu? Estou fazendo uma conta e cheguei no negócio. E por acaso, dá para escrever essa coisa feiosa
de um jeito bonitinho, como se fosse isso aqui, ó. É o meu payoff em cima, trazido a valor presente, multiplicado por uma probabilidade fictícia associada a esse caso. E tem o outro pedaço, que é a probabilidade 1 menos petil, é a probabilidade fictícia associada ao estado de baixo, vezes o payoff trazido ao valor presente. Sendo que essa probabilidade fictícia, que é a chamada, como você já sabe, medida de probabilidade neutra a risco, lembra que a gente já falou? Era aquele petil que eu tinha te contado, que é a probabilidade que faz o cara ter uma taxa de retorno esperada R, é isso que essa medida de probabilidade faz, eu já te mostro isso. Essa medida de probabilidade é essa fórmula no caso do binomial. No caso do binomial, 1 mais R menos D, lembra? D era quanto multiplicava para a ação cair, dividido por U, que era quanto multiplicava para subir, menos para cair. É uma fórmula. Aí o que eu preciso que você entenda para terminar isso? Mali, calma. Então, quer dizer que para calcular o preço do derivativo, é só encontrar o delta, só encontrar o φ e jogar lá na conta do π0, que é o quanto que vai gastar no mercado. Mas alguém já fez essa fórmula para mim, deixou ela bonitinha. E é só fazer assim? Sim, é só fazer assim. Você pega o payoff, traz o valor presente no estado de cima e multiplica por essa probabilidade fictícia. Pega o payoff embaixo, multiplica pela... traz o valor presente e multiplica pela probabilidade 1 menos isso, que é a probabilidade fictícia do caso de baixo lá. E acabou, você consegue achar o preço. É isso que é para fazer no binomial? Sim. E além disso, eu sei qual que é a estratégia que me permite replicar, que é o delta e o φ, que é quanto dinheiro eu tomei lá no banco. Ó, se você for malandro, você vai perceber uma coisa aqui, ó. Tá vendo que tem um B0 aqui, multiplicando com o B0 aqui, ó? Ele vai cancelar, ó. Por isso que eu falei que não importa o valor do título. O que importa é que o φ vezes o valor do título vai dar um número do banco. Perceba que o B0 vai acabar sumindo na conta, tá? Então o ponto é, Mali, deixa eu ver se eu entendi. Eu monto o modelo binomial lá, boto os preços da ação, daí põe o preço do derivativo aqui, tem a taxa de juros, eu venho e primeira coisa eu calculo o preço do derivativo, que é o payoff em cima, trazido ao valor presente, vezes essa probabilidade aqui, ó, que só depende dos parâmetros do modelo, R0, D e U, só isso. Então você vai lá, calcula essa primeira parte, depois você faz 1 menos petil, que é 1 menos esse número, vezes o payoff embaixo trazido ao valor presente. Aí eu acho o preço do derivativo. Essa é a primeira coisa? Sim, essa é a primeira coisa. Acha o preço do derivativo. Essa era a primeira coisa que eu precisava que você entendesse. Qual é a segunda coisa? Mas ali a estratégia que replica é a fórmula lá do delta e o dinheiro do banco, que eu vou te mostrar que você não precisa decorar nada, é muito fácil. E aí você sabe como que replica aquele cara. É só isso? Sim, é só isso. É só isso que tem que saber. Eu quero te mostrar mais algumas coisinhas antes da gente terminar. Primeira, Mayali, você disse que essa probabilidade faz o retorno esperado do cara ser o risk-free, por isso que lá no mundo, quando a gente está gerando as trajetórias nossas, para precificar, você mandou jogar fora o Mi e colocar o R? Sim, porque essa medida de probabilidade, que é a medida de probabilidade que a gente precisa para precificar o derivativo, ela faz isso. Você quer ver? Vou mostrar para você, ó. Vou mostrar. Fica olhando aí, você vai ver. Ó, presta atenção. Eu pego aquele petil e 1 menos petil. Então, é a probabilidade fictícia associada a isso e a probabilidade fictícia associada a esse estado. E vou fazer o valor que eu espero para o preço do underlying no próximo instante. Então, dá uma olhada, vê se você concorda comigo.
Quanto que é o valor do underline lá em cima? S0 vezes U. Quanto que é o valor do underline aqui embaixo? S0 vezes D. Dá uma olhadinha, ó. S0 vezes U, estou multiplicando pela probabilidade de cima do petil. E depois estou fazendo S0 vezes D, estou multiplicando pela probabilidade U menos petil, certo? Você sabe, né? Valor esperado, valor vezes probabilidade. Se você tiver a paciência de fazer essa conta, sabe quanto vai dar? Só simplificar tudo, vai dar S0 que multiplica 1 mais a taxa de juros. Aí você fala, caramba, que legal, Mayali. Então, quando eu uso essa medida de probabilidade fictícia, o quanto eu espero para o ativo, o underline lá no futuro, é o quanto eu tenho hoje corrigido pela taxa de juros. Então, por isso que eu te contei que essa medida de probabilidade fictícia, que é a que a gente tem que usar para precificar derivativos. E por que, Mayali? Ué, não foi assim, eu não acabei de construir a lógica da salada de fruta, falei que replica, que dá igual, não é assim que a gente precificou? E apareceu essa coisa, o que eu posso fazer? E essa coisa que apareceu, o que ela faz? Ó, o que ela faz? Ela transforma o S0 num cara que cresce de acordo com a taxa de juros livre de risco. Então, por isso que, inclusive, lá no outro modelo, tem toda uma matemática mais complexa que eu poderia ficar deduzindo aqui, mas não é o caso nesse curso. Mas o ponto é, ela vai trocar o Mi por R. É isso que você tem que saber. É isso que interessa, tá bom? Entendido? Entendido. Mayali, mais uma coisa antes de você mostrar a planilha lá para nós. Você falou do modelo uniperíodo, só que na prática, a gente vai, na prática aqui no exercício, enfim, a gente vai querer fazer mais períodos. Eu não quero só um derivativo que dá um passo e depois para. Eu quero que ele dê pelo menos mais um passo. Então, o que você tem que fazer? Você começa pelo final. Você põe o payoff do derivativo. Então, o payoff do derivativo, onde ele está? Onde o derivativo termina, certo? Payoff é onde o derivativo termina. Então, você põe o payoff na árvore. Então, ó, pensa comigo. Primeira coisa que você vai escrever é S0, daí você vai fazer S0 vezes U, daí você vai fazer S0 vezes D, aí agora o preço subiu de novo, então é S0 vezes U ao quadrado, aí aqui subiu e caiu, é S0 vezes D, vezes U, vezes D, certo? Aí aqui é S0, depois ele caiu, depois ele subiu, não tem problema que é o mesmo valor. E aqui ele vai cair S0 vezes D ao quadrado. Pronto. Então a primeira coisa é você montar uma árvore que reproduz os preços. E aí, como esse valor aqui, ó, vai dar igual, você não precisa fazer dois nós, né? Você faz o que a gente chama uma árvore recombinante, ó. Você vem para cá, depois você vem aqui e junta. Se quiser, você junta, se quiser, você deixa separado. Pode fazer dos dois jeitos. Sempre que for possível, já te explico o que é possível, é bom juntar, porque fica menos nós para você trabalhar, certo? Mas, Ali, quando que eu posso juntar? Se o teu derivativo, você precisar saber que o teu payoff depende da trajetória, então, tipo, por mais que eu tô aqui, eu ter vindo por cima ou ter vindo por baixo, vai dar payoff diferente. Quando é um derivativo exótico, acontece isso. O teu derivativo, se ele depender da trajetória, daí o payoff que eu vou ter, mesmo chegando no mesmo ponto, quando eu vim por cima ou por baixo, vai dar coisas diferentes. Então, você é obrigado a manter dois nós. Se por acaso o teu derivativo não depender da trajetória, aí tá tudo bem você juntar os dois, não tem problema. Se veio por cima ou veio por baixo, o que interessa é que eu terminei aqui. Então, resumo. Quando você precisa saber o que aconteceu ao longo da trajetória para escrever seu payoff, infelizmente você tem que deixar tudo separado. Quando você só está interessado no ponto onde você chegou,
seu payoff só depende do ponto final lá, não depende do caminho, daí você pode juntar. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Então volta aqui. Ó, o que você tem que fazer? Ó como que é fácil. Você vai lá, você vai calcular o preço, pôr o preço do underlying, daí você põe o seu payoff aqui, e depois você faz isso que eu falei. Pega o valor do payoff, traz o valor presente e multiplica pela probabilidade. Pega o valor do payoff, traz o valor presente e multiplica pela probabilidade. Soma os dois, encontra o preço aqui. O que eu vou fazer no outro nó? Igualzinho. Pega o payoff e multiplica pela probabilidade. Pega o payoff, multiplica pela probabilidade, traz a valor presente, soma os dois, vai chegar nisso aqui. Então, o que eu estou falando é essa conta aqui, ó. O que eu estou falando é essa conta aqui, ó. Essa conta, ó. Essa. Payoff, multiplica pela probabilidade, traz valor presente. Payoff, multiplica pela probabilidade, traz valor presente, soma. Só isso que eu estou falando. Então, o que eu vou fazer? Payoff, multiplica pela probabilidade, payoff, multiplica pela probabilidade, soma, traz valor presente. Achou esse? Aqui, a mesma coisa. E agora, faz de novo. Eu tenho o valor do derivativo agora, não é o payoff, é o valor do derivativo aqui, multiplico pela aquela probabilidade lá, petil. Tem o valor do derivativo aqui, que eu acabei de achar com esses dois, multiplico por 1 menos petil. Soma e traz o valor presente. Pum, acha esse cara. O que você acabou de achar? O valor do seu derivativo. Pronto, é só isso. Então, quando você for olhar na planilha, então vou te mostrar a planilha. Aguenta aí. Se precisar ir embora, tem zero de problema. Eu vou colocar o link no YouTube lá, depois eu ponho lá, você assiste depois com calma. Se você precisar dormir, não tem problema. Porque eu me atrasei, então peço desculpas. Tá. Então dá uma olhada aqui, Professor, ó. Oi. só uma pergunta pra ele. Na prática, se usa mesmo o payoff ou acaba também colocando o prêmio para chegar no líquido? Não. Calma. Vamos lá. São coisas diferentes. O payoff é quanto que vai dar o valor derivativo no final. O prêmio é justamente esse cara que você está calculando aqui, certo? Esse que é o prêmio, é esse V0 que a gente está calculando. Ah, tá. Calma, peraí que o meu negócio deu uma travada aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Uma coisa é o payoff do derivativo, outra coisa é qual que é o prêmio, eu tenho que calcular o prêmio. E outra pergunta é, tá, Mayali, mas o meu payoff foi 20, só que eu gastei 5. Quanto que foi o meu resultado, então, nessa operação? Foi 15. São 3 coisas diferentes. Uma coisa é o payoff, outra coisa é o prêmio que você paga, e outra coisa é, se eu pagar um dado prêmio e tiver um dado payoff, quanto que é o resultado que eu tive na operação? É um menos o outro, certo? Tudo bem? Então, ó, volta aqui, ó. Ó como é fácil. Dá uma olhada, ó. Veja que já você tem a planilha e na prova você vai poder usar ela. Ou você pode construir uma do zero se você quiser, que eu acho que não precisa fazer do zero. Só que você tem que entender a planilha. Então dá uma olhadinha, ó. O que eu fiz? Vê se acompanha comigo. Depois que eu terminar isso, eu terminei, tá? Então só vê se acompanha comigo. Primeira coisa, é o verdinho, que é o preço da ação. Então, ó, no meu exemplo, eu peguei 1,5 e meio. Então dá uma olhada, ó. 100, aí vai para 150, aí vai para 50. Aí você pegar 150 multiplicar por 1,5 vai para 225. Se você pegar 150 e multiplicar por meio vai para 75. Se eu pegar os 50 e multiplicar por 1,5 vai dar 75. E se eu pegar 50 e multiplicar por meio vai dar 25. Então eu montei igualzinho eu falei para você, ó, a árvore de preços do underline. Essa é a primeira coisa, tá? Mas qual que é a segunda coisa? Você vem aqui no final e coloca o payoff do seu derivativo, qualquer que seja ele. Exemplo, suponha que o meu strike fosse uma call, o meu payoff fosse uma call, suponha. Como que seria o payoff aqui, ó? Se eu puder comprar por 90
uma coisa que vale 225, eu quero. E quanto que eu vou ganhar? 225 menos 90, eu vou ganhar 135. Então eu venho e coloco o payoff aqui. Se eu puder comprar por 90 uma coisa que vale 75, você quer? Não, você não é louco. Então quanto vale? 0. E se eu puder comprar por 90 uma coisa que vale 25, você quer? Não, você não é louco, vale 0. Então qual foi a primeira coisa que eu fiz? Árvore de preços, do underline. Qual foi a segunda coisa? Vem aqui no final e coloca os preços dos derivativos. E agora? Agora é só fazer aquela média lá que eu falei, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Eu estou multiplicando. Ó, tá vendo essa probabilidade aqui? Isso aqui é aquela fórmula lá, 1 mais R menos D sobre U menos D. Aquela fórmula lá do Petil. E aqui é o 1 menos Petil, que eu chamei de P e Q aqui, tá? É aquilo. Então dá uma olhada, só vamos pegar um exemplo. Quem que é o 78? Ó, ele é 135, que é o C19 lá. É isso? Não. É o M13. Então é o 135 vezes 0,7 mais 0 vezes 0,3, somos 2 e traz a valor presente, que eu estou multiplicando por 0,83 aqui, que é 1 dividido por 1,2, certo? Esse cara. Quem que é o zero aqui? É que aqui é tudo zero, mas é 0 vezes a probabilidade, 0 vezes a probabilidade, e somos 2, traz o valor presente. E esse número aqui, quem é? Ó, vou fazer o número aqui para você, ó. Só rapidinho para você ver. É 78 vezes a probabilidade, que é 0,7. Quem que é o cara de baixo? 0 vezes a probabilidade vai dar 0. E aí eu trago o valor presente, que é isso dividido por 1,2. Ó quanto vai dar. 45,94. Entendeu? Então, olha como é fácil. Acompanha. Primeiro monta a árvore de preços. Tudo bem. Depois você pega o seu derivativo, qualquer que seja ele, vai ter um derivativo X lá para você fazer. Você vai lá e põe o payoff do derivativo. E depois? Aí você pôs o payoff do derivativo, você anda para trás na árvore. Quanto que vale o derivativo aqui? Vale o valor do derivativo aqui, que é o payoff vezes a probabilidade. Payoff vezes probabilidade, somos 2, traz o valor presente. Faz igual no de baixo, aí agora que eu tenho o valor do derivativo, para achar o valor do derivativo aqui eu faço igual. Derivativo vezes a probabilidade, derivativo vezes a probabilidade, traz o valor presente e achou esse cara. Tá, qual é a última coisa que tá faltando? A última coisa é o seguinte, ali aquele delta lá que você calculou, vamos calcular esse aqui, ó. Quem que é o 0,79? É o valor do derivativo em cima menos o valor derivativo embaixo, dividido pelo valor da ação em cima menos o valor da ação embaixo, só isso. Então eu vou lá e calculo o delta aqui, ó. Por exemplo, o que é 0,9? 0,9 é 135 menos 0, faz a conta aí, ó. Faz aqui, ó. É 135 menos 0 não, menos 130, isso, menos 0 sobre 225 menos 75. Se você dividir um pelo outro, quanto que vai dar? Esse dividido por esse, vai dar 0,9 que está aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então, você montou a árvore inteira. Agora, para acabar, Mayali, pega um caminho aí, para você explicar como que funciona a estratégia. Então, ó, pensa com o tio aqui, pensa comigo. Você tem que entender isso aqui, pensa comigo. Eu vendi o derivativo para você. Quanto dinheiro eu cobrei de você do derivativo? R$ 45,94. O que eu tenho que fazer agora que eu vendi para você o derivativo? Fala para mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar, cadê aqui? A estratégia que reproduz o derivativo. Não é isso que é para fazer? Então vamos lá. Vendo para você o derivativo. Quanto eu vou cobrar de você? R$ 45,94. Agora, como que eu vou fabricar o derivativo? Quantas ações eu tenho que comprar? Fala para mim. Delta.
0,79 ações. Então pensa comigo, vê se acompanha. Se eu cobrar de você o derivativo, que é 45,94, ó, a minha posição no derivativo é vendido em 45,94. Porque eu vendi para você o derivativo. Quanto dinheiro eu tenho em ações? Eu não comprei 0,79 e o valor da ação não é 100? Se você multiplicar um pelo outro e tá arredondado aqui, né? Se você olhar o número de casas, você vai ver que o meu dinheiro em ações é 78,75. Agora eu te pergunto, se eu gastei 78,75 para comprar ações e preciso comprar ações, e você me pagou R$ 45, você me deu isso, porque eu vendi para o seu derivativo. Quanto dinheiro que ficou faltando para eu comprar ações? R$ 32,81. De onde que vai vir esse dinheiro para eu comprar ações? Me responde, me deixa feliz aí, 11h30 da noite. De onde vai vir esse dinheiro? Do empréstimo do banco. Você vai lá e toma o dinheiro emprestado no banco, pronto. Quanto dinheiro você gastou no total? No zero. Por quê? Porque eu vendi para você o derivativo, peguei R$ 45,94. Daí eu gastei 78 para comprar ações. E por que esse número? Por causa do delta, né? Aquela quantidade que eu tenho que comprar. Só que daí vai faltar R$ 32,81. De onde eu pego? Do banco. Beleza. Vamos dar um passo. A gente vai terminar aqui, tá? Mas vou dar um passo aqui. Quando eu andar para cá, o que aconteceu com as minhas ações? Aumentou o valor delas. Eu não tinha 0,78 ações aqui. Quanto que vai valer minhas ações? Vai valer o 0,78 vezes qual que é o valor da ação? 150. Então quanto vale a minha posição na ação? Tá vendo aqui, ó, a ação, o azulzinho, vale 118. Maeli, quanto que você deve no banco? Vê se você concorda comigo. Eu não devia 32, só que a taxa de juros não é 1,2 lá, ó, 20%. Então, olha quanto que eu estou devendo no banco agora. 39. E quanto vale o valor do seu derivativo? É o valor que a gente tinha precificado. Esse é o valor de mercado do derivativo aqui. Se você somar tudo, quanto dinheiro você acha que eu vou ter? Zero. Eu comecei com zero e vou sempre ter zero. Vamos só dar mais um passo aqui. Aí você fala, Mayali, mas a gente vai dar mais um passo. Então imagina que o preço subiu e depois subiu de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Então quando eu cheguei aqui, eu falo, eu tinha 0,78. Só que a regra manda, quando eu venho para cá, eu sair daqui com 0,9. Conta para mim o seguinte, se você tinha 0,78 ações e agora você precisa ter 0,9, o que você tem que fazer? Comprar ações. Quanta? Eu tenho que ter 0,9. Se eu tinha 0,78, quantas ações que eu tenho que comprar? 0,11. Qual o valor que eu vou pagar por essas ações quando eu comprar elas aqui? O valor de mercado, né? 150. Então, ó, é isso vezes 150. Então, quanto dinheiro que eu vou gastar nas ações a mais que eu vou comprar? 16,88. Então, vê se você entende o que eu tô falando. Eu não cheguei aqui com 0,78 ações que eu tinha comprado a 100. A ação não vale 150. Então, agora minha posição vale os 118 lá. Só que eu tenho que comprar mais ações. Quanto? Essa porcaria de 16. Quanto que eu vou ter de ações quando eu sair daqui? O 118 mais o 16. Que é óbvio que é a mesma conta que você vai fazer 0,9 vezes 150, certo? Que é o 135. Então, você está entendendo? Eu comecei com 0,78, o preço da ação subiu. Só que agora a regra manda eu ter 0,9 para continuar fazendo a replicação. Só que se eu tinha 0,78, 0,9, tem que comprar a diferença. E quando eu comprar a diferença, eu vou justamente ter 0,9 a R$ 150, que vale 135. Só que aí eu te pergunto, se eu precisei gastar R$ 16, de onde veio esse dinheiro? Conta para mim, para eu comprar mais ações. Fala para mim, de onde vem?
Do banco. Sempre o dinheiro vem do banco. Então, quanto que eu tô devendo no banco? Eu não tava devendo 32 no começo? Daí, pagando juros, não virou 39? Virou 39 lá. Que era o quê? Era o 39, era o dinheiro inicial multiplicado pelos juros. Só que quando eu fiz o meu rebalanceamento, eu não tava devendo 39. Agora, ó, eu tava devendo 39. Só que eu tive que tomar mais 16 reais. Quanto dinheiro você acha que você vai ficar devendo no banco? 56,25, que é isso. Agora, para acabar, pronto, eu rebalancei a carteira, vamos fingir que o mercado veio para cá. Olha o que vai acontecer comigo. Quanto custa o derivativo que eu vendi para você? Quanto é o payoff que você vai bater na porta da XP lá e pedir para a XP? 135. A XP está te devendo 135 no seu derivativo. Só que quanto que a XP tem em ações? Vamos fazer a conta? Ela não tinha 0,9 ações, só que agora a porcaria da ação vale 225. Então vamos colocar lá 0,9 vezes 225. Quanto dinheiro a ação a XP vai ter em ação? 202. E quanto dinheiro a XP deve no banco? Ela deve os 56, que ela devia 32, com juros deveu 39. Ela tomou mais 16 emprestado, agora ficou devendo 56. E aí esse 56 passou um período, agora teve juros, 20%. Então ela vai dever aquilo 20%. Ela vai dever 67. Se você somar o que a XP tem na ação, que é 202, com quanto ela deve no banco, quanto você acha que dá? Soma aí. 135. Chuta quanto que você tem que pagar para o cliente, a XP tem que pagar para o cliente? 135. Quanto ele terminou? Zero. Entenderam? Então o que você tem que fazer? Agora eu acabei. Então vamos lá. O que você tem que fazer? Duas coisas. Se você tiver dúvida, você fica aí, a gente fica aqui, eu te tiro a dúvida. Senão a gente vai tirar a dúvida na próxima aula, porque a próxima aula a gente tem 1 hora de aula e depois a gente vai fazer a prova. Então se você tiver dúvida, você pode tirar agora ou depois. Essa é a primeira coisa. Qual que é a segunda coisa que você deveria fazer? Você tem a planilha e tá gravado isso aqui. É só se acompanhar. O resumo do resumo. Você tem uma árvore para o preço, você calcula o payoff do derivativo, que é só fazer uma conta lá, que é a regra do teu payoff, e aí você faz a continha para precificar o derivativo, que é o quê? Probabilidade vezes o payoff, mais a probabilidade vezes o outro payoff, e traz a valor, soma lá e traz o valor presente. Você vai encontrar o valor do derivativo. E depois, Mayali, com o valor do derivativo, você consegue calcular o delta, que era o valor derivativo em cima, menos embaixo. Ô, Mayali, o φ, eu preciso fazer a fórmula. Você entendeu que não precisa, é só ir pela diferença? Então, você sabe agora na árvore quais são os preços do underlying, quais são os preços do derivativo na árvore inteira e qual é a quantidade de ações que você tem que ter. O que você tem que fazer agora? Só ir andando. Então você começa lá. Vendi o derivativo para o cliente. Beleza. Compro essa quantidade de ações e o que sobrar eu ponho no banco. Se faltar, eu tiro do banco. Aí andou mais um passo. Então, se eu fosse você depois, eu pegaria os outros caminhos. Então, caiu. Então, vamos ver quanto que eu tenho, quanto eu tinha, quanto que eu cheguei aqui. Só que agora eu tinha 0,9 ações, agora eu tenho que ter 0 ações. Porra, então se eu tinha 0,78, eu tenho que ter 0, o que é para fazer? É para vender tudo. E onde que eu vou pôr o dinheiro? No banco. Se sobrar dinheiro, eu ponho no banco. Se faltar dinheiro, toma no banco. E você vai perceber, se você tiver paciência aqui, você vai perceber que para cada caminho que você seguir, fazendo essa regrinha, vai dar certinho. Daí você vem aqui depois, ó, e fala, Mayali, se eu não tiver uma call, se eu tiver uma put, então, é só trocar, fazer tudo igual e vai fazer igualzinho e vai ver que vai funcionar. Como que vai ser na prova?
vai ser idêntico a isso aqui. Eu quero que você entenda essa lógica. Como que precifica o derivativo, tem um monte de conceito que a gente foi vendo ao longo do curso inteiro. Só que você vai colocar um payoff aqui qualquer que eu vou dar na hora. Eu vou falar, imagina que a gente vendeu um COI para o cliente, que é uma call mais uma put, mais sei lá o quê. Tá bom, a única coisa que você tem que fazer, você não... Claro, você teria que fazer a planilha inteira do zero, mas eu já tô te falando, eu tô te dando a planilha para você usar ela e aprender a mexer nela. Então, o que você tem que fazer? Daí depois um dia você faz a sua. Mas você tem que entender a planilha. Então, o que você vai ter que vir aqui? Tá vendo onde aqui eu coloquei o payoff do derivativo? Você vai ter que mudar o payoff do seu derivativo lá. Você vai colocar outro payoff. E o resto é igual. Depois que você tem o payoff do derivativo, para fazer o valor, multiplicar pela probabilidade e ir andando, trazendo o valor presente, é igual, não muda nada. A única coisa que você vai ter que ajustar é o teu payoff. E daí eu vou perguntar, olha, supondo que a trajetória, o preço subiu, depois caiu, mostre qual que é a estratégia que você foi fazendo, esse passo a passo aqui. Você vai ter que mostrar esse passo a passo. É isso que você precisa saber na aula de hoje, ir para a prova. Certo, pessoal? Então não precisam ficar desesperados, porque você vai ter a planilha, vocês vão poder trocar ideia entre vocês e eu vou estar lá para dar uma mínima ajuda dentro do possível aí, certo? Então, se você souber esses conceitos, tá tudo na aula aqui, você vai ter zero de problema e vai saber a matéria. Então, pessoal, desculpem novamente do atraso, por hoje era isso. Se alguém tiver dúvida, eu vou ficar aqui à vontade, pode ficar perguntando. Se não, tchau, até sábado, certo? 13h30 lá na escola, tá bom? Professor, Diga. você pode colocar aquele PDF da começo da aula lá no fim? Sim, vou colocar as duas coisas, aquele PDF e essa planilha aqui. Se bem que eu acho que ela já tá lá, mas eu vou colocar. Tá bom, obrigado. Valeu. Dúvidas, pessoal, sobre isso ou deu para ficar claro? Tudo certo, professor. Bom, maravilha. Então, tchau, boa noite. Até sábado aí. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite.